Pessoal, então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Enem e em específico sobre a arte. E aí tem as linguagens, códigos e suas tecnologias que caem no Enem, e isso inclui a arte, o inglês, o espanhol e a língua portuguesa. E aí, você já pensou que a arte nem deve cair tanto assim no Enem, né? Mas eu vou te dizer que das 45 questões da prova de linguagens, geralmente 5 são de artes, e isso corresponde ao mesmo tanto de questões de inglês. E de acordo com o raio-x do Enem, apresentou 80 questões sobre o tema entre 2009 e 2016. Isso significa que 12,3% das perguntas do caderno eram de leitura e artes. E muitas das questões também, o que acontece? São questões de língua portuguesa, são questões na própria história que vai remeter a alguma obra de arte. Então é importante também saber todos esses contextos. E o que devemos estudar então para a prova? Você precisa conhecer as principais vanguardas artísticas, além de saber associar obras de arte com os seus respectivos contextos históricos. Reconhecer diferentes funções da arte e a produção dos artistas em seus diversos meios culturais. E aí os temas que mais caem no Enem, né? Diante de uma pesquisa que foi o Enem de 2013 até 2019. Arte contemporânea, então entra o conceito de arte, arte conceitual, minimalismo, body art, arte urbana, instalações. Também tem o modernismo europeu, e aí entram os ismos, expressionismo, fauvismo, cubismo, suprematismo, dadaísmo, surrealismo, construtivismo russo, futurismo. Também temos o modernismo no Brasil, que é muito importante, a arte brasileira também, abstracionismo, concretismo, neoconcretismo e a arquitetura. E aí nós vamos dar uma pincelada um pouquinho em cada um deles, né? Focando ali da arte contemporânea. Então ela teve origem em 1960, né? Ela é um momento também bem crítico, com vários questionamentos em relação ao mercado e à validação das expressões artísticas. E esse movimento artístico ele tem como característica estabelecer comunicação direta com o público e buscar a percepção do observador. A arte contemporânea ela tem muita ligação com o espectador, com quem vai estar vendo a obra e até mesmo interagindo com a obra. Tem o minimalismo, que ele surgiu nos anos 60, e essas obras elas têm um mínimo recurso e elementos. A pintura minimalista usa um número limitado de cores e privilegia as formas geométricas simples e repetidas simetricamente. O minimalismo ele exerceu grande influência em vários campos de atividades do design, então nós vemos muito ele na decoração de casas e ambientes. Depois vocês vão estar acompanhando as imagens também. Aí a body art. A body art ela também surgiu, né, na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. Ela tem a principal característica o corpo como suporte. Então são as pinturas corporais. Isso remete muito também a tatuagens que vemos por aí, certo? No nosso dia a dia, para vocês até se lembrarem na hora, né? Body art, vai trabalhar o corpo e a gente chama muito de obra viva. A body art também ela é muito comum no corpo, né, e na cultura indígena, certo? A gente tem a arte conceitual, que é uma manifestação artística que prima por uma arte mental. Ela trata-se de uma arte de intensidade intelectual. É uma narrativa ou forma como o mundo estava acostumado a ver a arte antes no início do século XX. E aí, os artistas da arte conceitual eles vão utilizar diferentes recursos e materiais, os mais diversos, né? E vão explorar todos esses objetos, principalmente os objetos do nosso dia a dia. Em outras palavras, a arte conceitual é uma arte-ideia. E esses artistas eles vão fazer apropriação de objetos, apropriação de animais. Temos então a Handmade, que ela foi criada por Marcel Duchamp, 1987, né?
Marcel Duchamp, e faleceu em 1968. Para designar um tipo de objeto por ele inventado que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critério estético, exposto como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Então são objetos do cotidiano trazidos para o cenário da arte, introduzidos no museu, em galerias de arte. A instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes que são transformados em cenários do tamanho de uma sala. Pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o espaço arquitetônico. O espectador participa da obra e, portanto, não se comporta somente como apreciador. Ele cria-se uma relação com o espectador, então ele faz parte também da obra. A arte brasileira, que é muito importante também sabermos o contexto, e principalmente alguns artistas brasileiros, como a Tomi Otaki, que apresenta a influência da arte japonesa como um mundo contemporâneo que está em constante movimento, trazendo esculturas gigantes. Manabu Mabe, considerado o melhor pintor durante a 5ª Bienal de São Paulo, e é muito importante também estarmos cientes das bienais, a Bienal de Porto Alegre, de São Paulo, e os contextos artistas participantes dessas bienais. O modernismo no Brasil, ele vem com alguns artistas também presentes, principalmente na Semana de Arte Moderna de 1922. Então, quando falamos de modernismo, precisamos analisar o movimento cultural com repercussões nas artes, na sociedade e na literatura. Temos também os artistas Cândido Portinari, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. E é importante ver bem as carinhas desses artistas, porque eles também podem cair na prova do Enem. Então, pessoal, agora vamos analisar algumas questões, certo? Primeiro de tudo, é importante analisar as palavras na pergunta, E se tiver alguma dúvida em alguma palavra, aproveitar agora que estão em casa para procurar os significados delas, Por exemplo, a palavra efêmero. O que ela significa? Significa que uma obra ela vai começar e ela vai acabar. Por exemplo, quando Vicky Muniz utiliza mel, utiliza geleia nas obras, Ou até mesmo objetos muito grandes, então ele faz o registro da foto, porque aquela obra ela vai acabar, certo? Então, nas últimas décadas, a ruptura, o efêmero, o descartável incorporam-se cada vez mais ao fazer artístico, em consonância com a pós-modernidade. No detalhe da obra Bastidores, percebe-se a letra A. Utilização de objetos do cotidiano como tecidos, bastidores, agulha, linha e fotocópia que tornam a obra de abrangência regional. B. Ruptura com meios e suportes tradicionais por utilizar objetos do cotidiano, dando-lhes novo sentido condizente. C. Apropriação de materiais e objetos do cotidiano que referem à obra um resultado inacabado. D. Apropriação de objetos de uso cotidiano das mulheres, o que refere à obra um caráter feminista. E. Aplicação de materiais populares, o que a caracteriza como obra de arte utilitária. Outra dica também que eu dou, para as questões do Enem, são a questão da legenda, Então, quando aparecer a obra, para vocês, é importante olhar a referência, certo? A data e tudo mais, como está lá. Então, vamos agora analisar as questões,
Os suportes, eles são usados tradicionalmente na arte. Na utilização de objetos ali do cotidiano, né? Agulha, linha, fotocópia, a gente não consegue visualizar isso naquela obra de arte, né? A ruptura com os meios e suportes tradicionais por utilizar objetos do cotidiano, dando-lhes novo sentido condizente. Então, ali dá pra ver que é um suporte diferente, né? E que tem um novo sentido. Então, a resposta correta é a letra B. A apropriação de materiais e objetos do cotidiano? Sim, foi. Que confere à obra um resultado inacabado? Ela parece uma obra inacabada? Não, né? E aí a D, ela também deixa uma dúvida, né? Porque ela traz a obra como caráter feminista. Claro, a maioria das vezes a gente vê feito por mulheres, mas homens também fazem esse tipo de bastidores, né? De bordado, tá? E a letra E, então, ela não tem a menor chance, né? Ela pode ser utilitária e tudo mais, mas é a aplicação de materiais populares e o que caracteriza como uma obra de arte utilitária, tá? Então, ela é uma obra de arte de fato, né? E aí nós vamos então para a nossa segunda questão. Na exposição, a artista está presente no Museu de Arte em Nova York. A performance, né? A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas. Ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O Enem ele gosta de trazer bastante texto de base, né? Então, o texto ele apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela. Importante dizer que tanto instalação, performance, handmade, land art, todas essas, né, são movimentos e linguagens da arte. Então vamos ver as tendências contemporâneas e se caracteriza pela A. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra o museu. B. Abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. C. Redistribuição do espaço do museu, que integra diversas linguagens artísticas. D. Negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. E. Aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização desta forma de arte. E aí a performance, ela é uma das principais modalidades da arte conceitual. Ela traz o artista simultaneamente como sujeito e objeto da obra de arte. O conceitualismo, ou arte conceitual, tem como um de seus princípios o desafio constante ao espectador a interpretar conceitos, ideias, denúncias. Visa, evidentemente, a provocar o indivíduo e a levá-lo a refletir acerca do ambiente, da sociedade, da violência, do consumo e entre outros. É possível, entretanto, entrever uma permuta de experiências mediada pelo olhar, que é esse contato da artista com outras pessoas. Dessa forma, o simples fato de se mirar o outro, artista e espectador, seria capaz de promover uma troca sensorial. Nesse sentido, a obra de arte se afastaria da despreocupação com as significações e passaria a se situar em um plano mais sensitivo. Posto isso, então, deve-se assinalar a alternativa D, que fala da negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage.
Dito isso, gente, é importante ressalto que vocês procurem sobre os artistas, pesquisem sobre as bienais, né, que é muito importante, principalmente esses movimentos contemporâneos. Eles aparecem bastante em nossas avaliações do Enem. Obrigada!